pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos para este nosso último vídeo. Não vai ser o último vídeo do ano, porque depois desse vídeo aqui, ainda hoje, vocês têm a palestra de Apolo para assistir, né? Mas de vídeos gravados e dos vídeos do nosso querido Congresso de Terapias Integrativas, esse é o derradeiro. Esse ano, né? Porque no ano que vem tem mais, né, meu amor? Com certeza. No ano que vem a gente vai caprichar muito mais, com muito mais tempo, com muito mais atividades, como já foram os outros anos, né? Sim. Mas que esse ano não foi possível, mas a gente agradece aí todo mundo que vem acompanhando as palestras diárias que estão acontecendo, que tem muita gente mandando comentários, dando like. Se você ainda não assistiu às outras, vão lá no canal do Instituto Mãe Terra do YouTube e assistam as outras, que ficou muito bom o conjunto de palestras que foi organizado para este ano. Tenho certeza que vai ser de interesse de vocês, que vai auxiliar muito aí, tanto no que está por vir, quanto em tudo que o que passou trouxe, né? Exatamente, até porque dentro do tempinho curtinho que a gente tinha para poder promover esse congresso, a gente escolheu temas que realmente fossem temas de interesse de vocês, que a gente sabe que vocês gostam, e que deixa a parte assim, puxando um pouquinho a sardinha, a gente também gosta bastante, sabe? Sim. E o tema desse vídeo aqui, como vocês já estão vendo no título, não é diferente. A gente vai falar um pouquinho de metafísica da saúde, né, meu amor? Sim, a gente sabe, e por isso até que organizamos o quarto Conte da maneira que foi, com os temas que foram trazidos. A gente sabe que a gente está concluindo aí um biênio, né? De muita dificuldade, de muitos desafios, que afetou todo mundo de uma maneira ou de outra. Até a pessoa que fica falando que não fui afetada, isso já é um sinal que... Se você está tudo ótimo, está tudo muito bem, você não sentiu nada, então não sei. A sua negação já é um sinal que deve ser considerado na terapia. Então foram 2 anos muito difíceis, né? Mesmo que alguém que nos assiste não tenha tido perda alguma de alguém próximo, o que é difícil. Nem perda financeira. Mas ainda assim, né, toda a situação de isolamento, toda a situação de dificuldade de viver, de interagir, de tudo, né, isso afetou todo mundo. E por isso que a gente buscou trazer temas para vocês que pudessem auxiliar vocês a lidar tanto com tudo o que esses 2 anos trouxeram, né, quanto também com o 2022 que está vindo aí, que a gente espera que seja muito melhor, mas que a gente sabe que vai continuar trazendo desafios, né? Com certeza. Então fica até o fim do vídeo e já dá o seu like aí pra gente, já compartilha, já conversa com a gente aí, a gente responde todos os comentários, tá? Fica até o fim do vídeo, porque a gente vai falar de um dos pontos desse assunto de metafísica da saúde, dos mais importantes, e de um conteúdo também prático para que vocês, à medida em que a gente for trazendo aqui para vocês aspectos que são fatores desequilibradores da gente, que podem trazer doenças para nós, vocês já podem aplicar isso na vida de vocês, já podem prestar atenção se de repente incorre nisso ou não incorre nisso. Antes da gente iniciar propriamente, eu já quero dar um alerta que a gente sempre faz para os nossos alunos. Todos esses conhecimentos de terapias integrativas, todos esses conhecimentos, especificamente esse aqui de metafísica da saúde, não pode servir para que você fique numa postura de julgamento, que aliás é um dos pontos que nós vamos tratar, né? Não utilize, é um pedido que a gente faz, não utilize esses ensinamentos que a gente vai passar para vocês aqui, e outros tantos, para ficar apontando o dedo pro outro. A gente tem uma mente que é analítica, e essa mente analítica, quando ela está um pouquinho descalibrada, ela se torna julgadora. Ela se torna aquele que aponta o dedo pro outro. Então é muito fácil pra gente olhar para alguém e dizer: ah, então você tá assim por causa disso, porque você é assim, assim, assado. Use tudo isso que a gente vai falar aqui para vocês para uma autoanálise. E se você eventualmente encontrar nas nossas palavras algo que ressoe com a vida de outra pessoa, ajude essa pessoa sem julgamento a entender esse processo pelo qual ela está passando, tá? É um pedido que a gente faz inicial. Toda forma de julgamento é uma forma de diminuir o outro, é uma forma de culpabilizar o outro. E a culpabilização não é terapêutica.
A culpabilização, ela nunca teve e nunca vai ter uma finalidade realmente de cura. Outras finalidades, a culpabilização. Então, todo este conhecimento não é realmente para ser usado como uma ferramenta de julgamento, tá? E eu acho importante que a gente comece contextualizando, para quem não sabe, que eu acredito que muita gente que vai nos ver talvez nunca tenha ouvido falar sobre o termo metafísica da saúde. Ou às vezes até sabe do que é, mas não ouviu com esse termo. Exatamente, é bem provável até. E é um termo assim que é imprescindível para um trabalho terapêutico com assertividade, na nossa opinião. Tanto que, de uma maneira ou de outra, os conceitos que são da metafísica estão presentes em praticamente todos os nossos cursos. Porque é holístico, né? Porque é holístico, mesmo que a gente traga com outra terminologia, mas a ideia, a base do olhar da metafísica da saúde está presente em todos os cursos que a gente oferece no Instituto. E no ano que vem vamos ter inclusive um curso específico, extremamente aprofundado, sobre metafísica da saúde especificamente. Então quem gosta do tema ou quem vier a gostar a partir desta palestra, fica de olho aí nas nossas divulgações. Agora, contextualizando, para quem nunca ouviu falar ou para quem é uma novidade, quem conhece pouco, né? O que vem a ser a metafísica da saúde? A base, falando de uma forma bem simples, né? A base da metafísica é que a gente não se restringe à nossa existência material. É algo que até eu e a Lu, a gente sempre repete em vários momentos diferentes nossos. Tudo que existe no nível físico é apenas uma expressão física de realidades de outras dimensões. Então, nosso emocional, nosso mental, todos os aspectos energéticos do nosso ser estão intimamente relacionados com os nossos aspectos físicos. Quando a gente fala de doenças, estas doenças, sejam elas físicas, mentais ou emocionais, elas são expressões do nosso eu, expressões essas que são consequências de todo um processo que começou muito antes da doença surgir. E este processo está intimamente relacionado com padrões mentais, padrões emocionais, padrões energéticos que a gente vem tendo na nossa vida desde antes da gente nascer, desde a nossa concepção. Então, este intrincar, este relacionar de todos esses aspectos do nosso eu com as chamadas doenças são estudados a partir do olhar da metafísica da saúde para que se entenda o que aquela doença está querendo dizer. Quais são as relações que estão por trás daquela expressão daquela doença? O que ocorreu, ou o que pode ter ocorrido, melhor dizendo, antes da doença se manifestar e que acabou servindo como uma raiz fomentadora para que a doença viesse a surgir. Este olhar, esta consciência, dá uma base que permite um aprofundamento muito maior no tratamento desta doença e na possibilidade de alcançar a cura. Certo, Lu? O que você tem para acrescentar? Ela é mestre no assunto, muito mais que ele também. Mas assim, prestar atenção nas palavras, né? Metafísico, a gente está pensando em algo, quando a gente se diz meta, é algo que é além, né? Não é que é fora do físico, mas é além do físico. Então, inclui o físico também, por assim dizer, mas está para além disso. Então, quando a gente analisa a metafísica da saúde, outras falas, né, outras expressões para designar esse estudo, também é a medicina psiônica, alguns vão dizer até a medicina psicossomática, mas que é só uma parte. Quando a gente fala metafísica da saúde, a gente vai um pouquinho além da psicossomática, porque a psicossomática vai trazer bastante as questões mentais e emocionais, interferindo nos aspectos físicos, né? Então, gerando algumas consequências ou contribuindo para algo que já está lá instalado. A metafísica da saúde, outro nome também que foi cunhado pela Cristina Cairo, que certamente muitos de vocês conhecem, é a linguagem do corpo, que é diferente do livro lá, O Corpo Fala. A linguagem do corpo é o que o nosso corpo, os nossos órgãos, partes do nosso corpo têm a nos comunicar. Quando a gente pensa na metafísica, nós vamos usar a metafísica da saúde, que é um termo que foi cunhado aqui no Brasil pelo Gasparetto e o Val Capelli,
Quando a gente fala desse termo, que é o termo que a gente acha que é um pouco que mais se aproxima com o que a gente fala aqui para vocês e dá aula aqui no curso. Quando a gente fala disso, a gente está falando de questões emocionais, de questões mentais, então psicológicas, por assim dizer. Mas também estamos falando de questões energéticas, então a gente vai entender também os processos vibracionais, que podem ser potencializados por questões emocionais e vice-versa. Então a gente tem toda uma relação do indivíduo e da vivência, né? Do vivenciar do indivíduo interno e externo. E essa conversa entre o interno e o externo, a gente está aqui no plano das polaridades, tudo isso vai gerando uma série de questões que podem, sim, se transformar em doenças. A gente gosta mais de chamar de questões porque é como se fosse algo que nos comunica. E aqui, longe da gente romantizar, não é nada disso, não. A gente compreende que, até a gente fala muito isso em aula, doenças que se instauram. Você já quer participar, vocês sabem que ela sempre tá aqui, né? Cícia é a nossa gatinha, pra quem tá caindo de paraquedas aqui, ela tá sempre nos nossos vídeos, na nossa vida. Né, meu amor? Vem aqui, mano. Vem. Mas, enfim, não só essas questões vibracionais, energéticas, psicológicas e mentais, por assim dizer, vão fazer efeito no nosso físico por meio dessas questões que nós chamamos às vezes de doenças. Tem alguns hábitos também, ou a ausência de certos hábitos também vão contribuir para isso. Eu até brinco, eu falo assim, não adianta, você pode ser a pessoa mais good vibes, eu sou super tal, eu fico aqui com os meus cristais, com as minhas plantas, com os meus mantras. Se você todo dia vai lá e fuma um cachimbinho de crack, né? Mas se ele fuma crack é porque já tá assim. Tá bom, então vou dar um outro exemplo. O elfo é essa pessoa maravilhosa, magnífica, incrível, que vocês conhecem. Busca fazer um trabalho interno, busca ser melhor para si, para o mundo. É uma pessoa 100%, 10, muito 10, show de bola. Tem hábitos saudáveis, né? Então hábitos mentais, então ele medita todos os dias, ele tem hábitos de autoconhecimento, terapêuticos, uma boa alimentação, faz exercícios físicos. Pois é, vamos dizer que eu jamais faria isso, mas vamos dizer que assim, eu todo dia, na hora que eu trago um cafezinho pra ele, ou na comida dele, eu ponho um pouquinho lá de arsênico na comida dele. Ela assiste muito a Discovery ID. Não, presta isso dá ideias. Nada a ver. Pense que todo dia eu coloco, ele não sabe disso, mas todo dia eu coloco um pouquinho ali e a gente sabe que isso vai se acumulando, se acumulando, se acumulando e a pessoa pode morrer. Pode ser o elfo, pode ser o Dalai Lama, pode ser o Papa, pode ser uma pessoa, sei lá, né, que seja um líder espiritual, super tal, um guru. Essa pessoa vai morrer, ela vai ficar doente. Por quê? Porque a gente está fazendo uma ação física, mesmo que ela não saiba, né? Uma ação física que vai comprometer essa máquina aqui, que é o nosso corpo. Então existem algumas questões que a gente precisa trazer que também vão contribuir para isso. Não adianta você, não, só ter a consciência de tudo isso já faz com que você, então ninguém morre, né? Todo mundo vai morrer, todo mundo vai adoecer e viver é sobre isso também. Então tem algumas questões que são importantes a gente ter em mente. Então, por exemplo, um sono deficitário, você dormir mal, dormir pouco, dormir ruim, dormir errado, passar muitas e muitas noites dormindo pouco, isso vai contribuir. Pode ser que enquanto você é jovem você nem sinta, mas isso vai contribuir para o seu corpo físico, para falta de saúde do seu corpo físico, né? E olha como que é interessante a análise holística do nosso eu, que tanto a gente tendo sono, dormindo menos do que a gente deveria, não dando a devida atenção para a qualidade do nosso sono, isso vai gerar problemas, que entra dentro dos mesmos exemplos que a Lu acabou de trazer. Entra dentro, né? Que coisa feia, mas tudo bem. É só para reforçar a ideia. Dar ênfase. Mas também, muita gente durante essa pandemia veio buscar auxílio comigo, com a Lua também,
por estar tendo um sono de pouca qualidade. Muitas pessoas sofreram de insônia, muitas pessoas tiveram noites assim seguidas, extremamente inquietas, acordaram cansadas. Tenho certeza que talvez todos vocês que estejam vendo esse vídeo tenham sentido a mesma coisa neste processo todo, né? Mesmo que a pessoa tenha um estilo de vida de qualidade, mas acabou sofrendo estes problemas de sono de baixa qualidade no período da pandemia, principalmente. Por quê? Bom, tem várias razões aí, inclusive espirituais, que não vem ao caso, não é o tema da palestra de agora, mas os aspectos psíquicos envolvidos neste momento, que envolvem, que se relacionam com todos os problemas emocionais e mentais, todo o medo, principalmente, toda a preocupação, tudo, né, de sofrimento, né, que a gente teve contato durante esses 2 anos, isso vai somatizando, vai pesando a nossa energia, meio que poluindo os nossos corpos energéticos. Consequentemente, no momento do sono, que geralmente é um momento de descarga mental e emocional, é onde esse peso todo iria escoar, por isso gerando este sono de baixa qualidade. Agora, mesmo que seja uma expressão, neste caso que eu trouxe agora, uma expressão de condições metafísicas, ainda assim, se não for feito nada, vai gerar outras consequências, porque como a Lu acabou de trazer, não dormir bem, isso prejudica todo o ciclo circadiano no nosso corpo, prejudica todo o equilíbrio do nosso corpo e, consequentemente, prejudicando o equilíbrio, acaba gerando problemas diversos futuros. Muitos de vocês já podem ter tido problema de estresse, de depressão, de ansiedade, às vezes até de má digestão, causado, sem vocês saberem, causado por noites mal dormidas. Com certeza. Outros aspectos também que são importantes de vocês terem em mente é uma alimentação deficitária. Ele falou de digestão, mas se vocês terem uma alimentação errada, uma alimentação ruim no decorrer da vida de vocês, isso também vai gerar consequências no seu corpo físico. Então, por mais que você medite, que você isso, que você aquilo, se você se alimenta errado, você vai ter problemas. Se você não bebe água, se você não se hidrata, você vai ter problemas físicos. Isso vai contribuir. Então, isso também são aspectos que eu julgo muito importantes de vocês terem em mente. Por mais que vocês saibam de tudo isso, se você não se alimentar corretamente, você vai ter problemas. A alimentação entra no mesmo exemplo que você deu do crack, né, amor? É o mesmo exemplo, porque a gente se alimenta de maneira tão ruim, normalmente, né? É tanto carboidrato ruim diariamente desnecessário, é tanta gordura ruim diariamente desnecessária. Às vezes junto, né? Normalmente junto, exatamente. Junto com não beber água, não se hidratar corretamente, mesmo num clima quente como este que a gente vive. Enfim, é tanta coisa errada que foi normatizada na nossa cultura, que tem relação com a nossa alimentação. Isso entra no sedentarismo também. Completamente. Não fazer exercício. Que assim, existem pesquisas até que chamam o açúcar refinado e a farinha branca refinada de cocaínas legalizadas, né? Que tem efeitos tão nocivos quanto no nosso corpo, claro, de maneiras diferentes. Então temos que cuidar da alimentação, porque não adianta ser good vibe se não se alimenta bem, se não se alimenta direito. A gente acaba trazendo muitos problemas, né? E haja visto a velha frase, né? Você é aquilo que você come, né? Mas não só alimentação. Eu tô passando a mão, gente, porque a Preta tá aqui e ela tá soltando pelo. Meu amor. E meu rosto tá cheio de pelo de gato neste momento. Mas, dando continuidade, como a Lua bem trouxe já este gancho, não só a alimentação traz a qualidade de vida ou pode prejudicar essa qualidade de vida, mas também a questão de hábitos, né? De atividades físicas. Quando a gente fala de atividades físicas, estamos falando de academia também, mas não só. Né? Claro. Não só. Você não precisa ir numa academia. Eu acho que é ter em mente que
esse corpo aqui é o plano do movimento e esse Perfeito. corpo, ele foi feito para se movimentar. Nada fica parado, né? Nada está parado e nada deveria ficar parado. Nem você, nem eu, nem ele, nem ninguém. E é uma coisa que você me falou até de um vídeo de uma médica, se não me engano, que você assistiu, me mandou, que ela traz a reflexão de que quantos anos você quer viver neste corpo? Sim. Então, E em que condições? em que condições? Você quer viver nesse corpo? Ah, você quer viver até os 30 anos? Ok, então continua não comendo, não fazendo exercício, não comendo direito, não fazendo exercício, não dormindo direito. E tudo bem, você vai ter um corpo legal até os 30, talvez, porque depois não importa a condição dele. Agora, se você quer ter uma vida mais longa... Agora, pode ser que você não viva 30 anos, que você viva 80. Exatamente. Num corpo em que condições? Que tipo de vida que você Exatamente. Essa frase que você falou desta médica, é médica, né? Uhum. Me marcou porque traz uma reflexão muito profunda, que a gente, quando fala de atividade física, quando fala que o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, a gente logo pensa nas articulações que estão entre as primeiras coisas a gritarem a partir de uma certa idade, né? E não precisa ser muito velho, Não precisa ser né? muito, Bom, eu tinha 30 e poucos realmente, que por ser professor, já começou a dar uma certa bursite no meu ombro, de escrever no quadro. Eu sou de uma geração onde se utilizava menos tecnologia na sala de aula. Hoje em dia as coisas já estão Era tudo no mais braço. tecnológicas, exatamente. Então era muito comum professores da minha geração terem problemas de bursite. E isso não precisava ter 40 anos de idade. Problema no joelho, artrite, artrose, enfim, olhem a fama que a canela de velho, aquela erva, teve há uns anos atrás, justamente por causa da quantidade de pessoas que sofrem de problemas articulares. E sofrem de problemas articulares justamente porque não tem o hábito, entre outras coisas, de atividade física. Atividade física de maneira planejada, de maneira pensando nas cuidadosa. articulações, até uma dica, né? Não tem esse hábito da atividade física, então não movimenta corretamente. 2, em alguns casos, movimentos repetitivos apenas naquilo, Sim. o caso da bursite, o caso da tendinite, né? É. Plus, fuma, o fumo, ele tem um dos 1000 lá componentes prejudiciais, está no líquido sinovial, gera um tipo de um ressecamento. Plus, não bebe água. Olha aí que beleza. E aí, né? Não bebe água, vai gerar uma certa desidratação, e isso mexe na viscosidade do sangue, prejudica na eliminação das toxinas da célula, prejudica no transporte de substâncias, só porque a pessoa não bebe água. Se as pessoas bebessem pelo Vou até menos... beber água. Eu também tô precisando. Se as pessoas bebessem pelo menos 3 litros de água no dia, pelo menos, isso, gente, já resolveria mais de 70% de muitas doenças cardiovasculares e outras, né? Falando só da parte cardiovascular, que só acomete, né, a população no geral. Exatamente. Então, todos esses fatores e outros tantos, né, que a gente poderia fazer uma palestra só sobre isso, né, são extremamente importantes que vocês observem. Então, para gravar, para firmar. Não adianta ter todo o conhecimento aqui das técnicas metafísicas, do que é isso, o que comunica algo, tarará, tarará. Tudo comunica algo. Mas, às vezes, a dor que você está sentindo nas suas articulações, de repente, não é só porque você está numa postura rígida. É porque você não faz exercício, você não bebe água, você fuma, enfim, todas essas questões, tá? Então, vamos observar um pouquinho, abrindo aí a caixa mágica de vocês. Outros fatores que são realmente responsáveis por trazer algumas questões para o corpo físico, que nós vamos chamar às vezes de doenças, reside em certas condutas, em certos comportamentos, em certas formas de viver, em certas posturas incoerentes ou não saudáveis. Quando eu digo posturas incoerentes, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer da gente, às vezes, a gente, que é o primeiro passo, né? Às vezes a gente tem consciência de que algo não é legal de ser feito ou ou a gente não deve fazer algo, e, enfim. Porém, esse é o primeiro passo, trazer para a consciência. Existe uma segunda etapa, que é a etapa de você efetivamente trazer para o seu comportamento aquilo. Então, vamos dar um exemplo. Não devemos fumar, vamos ficar no fumo mesmo. Não devemos fumar, porque a gente já sabe
que isso causa uma série de malefícios para o nosso corpo físico. Ok. Mas, entre você ter essa consciência e entre você executar isso no plano físico, existe essa segunda etapa, e aí algumas pessoas vão precisar, às vezes, até de um atendimento médico, de um auxílio terapêutico, de outros mecanismos para poder trazer isso para o comportamento e tudo mais. Então tem o trabalho mental, tem o trabalho emocional, tem o trabalho físico, tem o trabalho de desintoxicação de todos os seus níveis. Isso eu estou trazendo uma questão de um vício que a gente sabe externo. Mas a gente também tem certas posturas incoerentes, certos vícios, certas coisas que não necessariamente tem a ver com isso, com o cigarro, com o açúcar ou com algumas coisas desse tipo de comportamento. Eu tô falando de questões da nossa postura enquanto ser vivente. Tem várias posturas que nós, às vezes, continuamos e mesmo sabendo que não é legal, a gente faz e que isso, a longo prazo, pode sim trazer doenças pra gente. Tem várias, gente, tem várias, mas aqui a gente selecionou algumas pra vocês, tá? A gente vai falar de algumas posturas, algumas questões internas, incoerentes às vezes, até mesmo com o que você já sabe que não deve. A gente não vai tratar diretamente isso, mas tem a ver. Por exemplo, falar mal dos outros. Todo mundo sabe que isso não é bacana, que isso não é legal. Mas existe meio que um vício, muitas vezes, nisso. As pessoas se reúnem pra ficar falando mal de alguém. Embora a gente saiba que isso não é bom, às vezes a gente tem dificuldade de implementar. E no final desse vídeo, a gente vai trazer algumas dicas de como ajudar vocês, como que a gente faz para poder não cometer essas questões, né? Não fazer isso, minimizar e de alguma forma buscar equilibrar essas posturas. Então tem algumas posturas, algumas questões, alguns vícios que não necessariamente tem a ver com o que você come, com o que você ingere, com o que você põe fisicamente no seu corpo, mas sim energeticamente, espiritualmente, emocionalmente e mentalmente, né, meu amor? É importante vocês entenderem que quando a gente fala de posturas, nós estamos falando de determinadas formas de agir e reagir do indivíduo diante de determinadas situações. E quando a gente fala de maneiras de agir e reagir de um indivíduo, nós estamos falando de quem a pessoa aprendeu ser na vida dela. E por aí a gente entende que é muito profundo estas questões posturais, comportamentais. Ah, eu não bebo água. Eu não gosto de água. De onde vem isso? Eu não suporto fazer exercício físico. Só de pensar em fazer exercício físico eu já fico cansado. Eu tenho preguiça de levantar cedo. Todas estas posturas vêm... Não consigo tomar nada que não tenha doce, açúcar. Eu preciso do doce, né? Eu preciso da carne, senão não tá completa. Eu passo Nós temos pessoas muito próximas nossas. Passo mal. Tipo, uma refeição que você não come carne, passa mal. Exatamente. Enfim, pessoas bem próximas mesmo nós. Mas, enfim, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é importante vocês entenderem que nada disso vem do nada. Sempre tem uma história por trás de cada uma destas posturas. Histórias essas que estão enraizadas geralmente em histórias familiares. Geralmente existe algum processo, exatamente, um ambiente familiar, alguma pessoa da sua família, muitas vezes não é nem a família inteira, mas a minha mãe, ou o meu pai, ou o meu irmão, que eu amo muito e que eu tenho uma relação de fidelidade, de admiração, que a pessoa tem determinados hábitos e posturas por causa da história dela, e que eu, por a admirar muito e ter uma fidelidade extrema a ela, eu transponho isso para mim. Isso é tanto de mim, para mim mesmo, transpondo para mim, quanto muitas vezes numa relação familiar ocorre da pessoa também, né, da geração mais antiga, impondo, né, colocando porque a geração mais antiga é a que ensina, exato, né? Para bem ou para mal, exato, é quem nos ensina. Mas mesmo quem é de gerações mais novas, que está recebendo esta cultura, vamos dizer assim,
a responsabilidade é de cada um de cortar este fio. Porque estes hábitos nocivos, estas posturas incoerentes, não é porque eu amo muito a minha mãe, eu amo muito a minha avó, o meu avô, etc., que eu admiro tanto eles que nada do que eles faziam é errado. Não, eles são pessoas que cometeram seus próprios erros consigo próprios e com a vida, enfim. E isso não diminui a beleza, a grandiosidade destes seres. Mas cabe a mim ter consciência disso para romper isso na minha vida e identificar, puxa vida, não, sempre tive isso eu puxei do meu pai. Não tinha percebido até agora, olha, mas meu pai sempre teve questão de, sei lá, comer demais à noite. E a gente sempre comia demais junto à noite. E era gostoso. E era gostoso. Não, mas isso não é bom. Então não é porque eu fiz isso a minha vida inteira, agora sabendo de onde vem, eu vou romper isso e parar com isso na minha vida. E assim com tudo, gente, com vícios, com hábitos no geral que são nocivos para a nossa vida. Vamos colocar na fofoca, né? Família tem muito a ver com fofoca. Né? Não Verdade. sei, a minha família A minha também. Entendeu? Eu acho que é de uma vocês parte também. da minha família. Acho que é de vocês também. Então, esse lance de fofocagem, de ficar, ai, porque não sei o que lá, porque bababá, Maledicência. Maledicência, tal. Isso é um dos exemplos que não é necessariamente de comida, de hábitos nocivos, assim, no sentido de vício, cigarro, bebida, mas que é algo extremamente nocivo, extremamente ruim. E as pessoas dentro disso, elas não percebem que isso gera um sentimento ilusório de aliados, de pertencimento momentâneo. Por quê? Porque se você começa a perceber que se essa pessoa, aquele grupo de pessoas, sempre fala mal de quem não tá lá, o dia que você não estiver lá também, você vai entrar na roda. E aí isso quebra uma confiança. Isso macula algo que é muito lindo, que é a família, que é o sentimento de pertencimento, que é o sentimento de estar junto, de se sentir seguro naquele lugar. Então, a partir do momento que você tem essa coisa de ficar falando mal dos outros, com o tempo, algumas pessoas vão começar a perceber que, porra, se eu não estiver lá falando mal também, o tempo todo, e eu estiver ausente, vão falar de mim. E isso vai gerando algo extremamente nocivo e prejudica muitas famílias, e é por isso que a gente vê muitas famílias se separando, né, um não gosta do outro e tal. E aprofundando um pouquinho nessa questão, essa maledicência é uma forma de julgamento do outro, né? E gera uma ilusão de poder. Que a gente pode falar, inclusive, que é a primeira forma de conduta que a gente quer trazer para vocês. Sim. Com relação a isso, né? O sentimento de ser superior de alguma forma. Porque se eu tô falando mal de você, eu tenho o que me dá este direito É. de te julgar e de te criticar? A sua vida é a sua vida. O que eu tenho a ver com isso? Mas não, eu posso. Porque eu sou mais do que você. Eu estou enxergando algo melhor do que você mesma. Sim. A respeito da sua vida. Isso é uma ilusão de poder, né? E é ilusório porque se você realmente tem falando nesse ambiente familiar, nesse exemplo, se você realmente tem uma relação e você tem um poder, seja porque você tem uma influência naquela família, todo mundo tem, quando a gente fala de família, todos têm uma certa influência, alguns mais, mas todos têm. Então você deveria exercer esse poder para, se você acha que uma determinada conduta ou algo que a pessoa fez não foi legal, de você chegar naquela pessoa e falar, olha, Elfo, eu não gostei disso que você fez. E não ficar falando, porque o Elfo não sei o que lá. Porque geralmente, vejam, observem isso, acho que vocês já devem ter observado. Geralmente, quando se fala dessas pessoas, não, mas eu tô comentando um fato. Geralmente não. Geralmente já se amplia isso para, em vez de falar, eu não gostei dessa atitude do Elfo, eu já sou super poderosa e vou julgar a conduta dele na vida inteira. Não, ele é assim. E aí o outro que tá na mesma vibe fala assim, é verdade, porque inclusive comigo, ele blá 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 blá. E isso é ilusório. O verdadeiro poder e a beleza da análise, de você conseguir analisar o outro, de você estar junto um do outro, é você poder chegar nessa pessoa e falar, Elfo, acho, na minha percepção, ou, sei lá, quando você diz tal coisa, eu me senti de determinada forma. E não assim, porque você, eu me senti de determinada forma. E quando a gente tem esse sentimento de superioridade,
isso também é uma forma de manipulação do outro, né? Sim. Pelo menos de tentativa, geralmente dá certo. Principalmente quando é familiar, porque o outro quer pertencer. Porque se o outro for bem resolvido consigo mesmo, ele acaba conseguindo se blindar. É difícil muitas vezes, principalmente em casos familiares, mas é possível se blindar e não deixar isso interferir. Mas o fato é que o mais comum de acontecer é que dentro de um processo de construção social, vai gerando uma sensação de inferioridade no outro. Porque o outro, ele sempre começa, alguém que cresce escutando críticas e julgamentos nesse sentido, muitas pessoas acabam crescendo com a certeza de que elas nunca vão ser boas nunca vão ser boas o suficiente. Sempre vai faltar algo e elas sempre vão acabar vivendo em função de satisfazer o outro, e sempre da aprovação, com o sentimento de que não é bom o suficiente e gera aquela síndrome do impostor muitas vezes, né? Sim. E isso é completamente nocivo. É importante a gente pensar no que está por trás do julgamento. Qual é a finalidade de eu falar mal do outro? O que está por trás disso? Para quê? Qual é o objetivo? Porque pode ser várias coisas, né? Pode ser. Não é o caso. Eu vou falar mal da Circe para a Lua. Pode ser por vários motivos. Porque ele não quer que a Lua e a Circe sejam juntas. É importante. Porque ele quer evidenciar algo que ele tem e a Circe não tem. Falar mal do outro para outra pessoa nunca tem uma finalidade construtiva. Sim. Nunca. Aliás, um exercício muito interessante que eu aprendi é assim, quando alguém chegar pra você e falar assim, olha, fulano de tal disse isso de você, tal. Responda isso assim, com uma pergunta, e o que você fez? Ou, por que você está me dizendo isso? Porque se a pessoa estava naquela situação e ela ouviu falar tudo isso de você e não fez nada, isso já diz muito mais sobre essa pessoa que está te contando do que sobre o outro que falava de você lá, né? Segundo ponto o que essa pessoa fez? Não que ela precise te defender, não é isso. Mas é pensar isso assim, por que essa pessoa está me contando isso? Qual é o objetivo dela? Me alertar do grande amigo falso, tal? Tá, mas como que ela teve acesso a essa informação? Como que a outra pessoa se sentiu à vontade de falar mal de mim na presença dela? Então, isso já nos diz muita coisa. E falando dessa questão da inferioridade, que eu acho que também é um sentimento que nos acomete, e que o fato de você estar num ambiente julgador pode fazer com que você desenvolva esse sentimento. É muito comum, né? É muito comum. A sociedade, ela é julgadora o tempo todo, né? E de ficar se comparando também, Sim. né? E uma coisa que vocês podem analisar com relação a tudo isso também é perceber o seguinte: quando a gente se sente inferior, a gente está nessa posição de se comparar com o outro. E é comparado com base em quê? Muitas vezes, como ele colocou, quando vem principalmente de família ou de um ambiente que é bastante determinante para a formação de alguém, isso vem de uma necessidade de agradar, de uma necessidade de pertencer, de uma necessidade de ser aceito, porque o ser humano, ele é gregário por natureza. O ser humano, ele gosta de alguma forma, eu não sou assim. Não, você tem pelo menos uma ou duas pessoas aí da sua vida que você gosta de estar junto, você quer ter o reconhecimento dessas pessoas. Você pode não viver em função desse reconhecimento, mas que você quer receber, quer. E que é gostoso receber, porque são pessoas que você gosta. Só que quando você entra, quando essas pessoas são as pessoas que vivem emitindo esses julgamentos de superioridade, é muito natural que você vá se sentindo inferior. Então, é muito natural em famílias que têm essas coisas de fofoca, de julgamento, de imposição de poder e de julgamento, terem crianças, jovens e depois adultos que têm esse sentimento de inferioridade muito grande, porque convive nesse ambiente. A todo momento existe essa ameaça de que eu não sou bom o suficiente, eu preciso ser bom o suficiente. E a pessoa deixa de ser quem ela é. E isso, no decorrer da vida dela, pode gerar muitos problemas, inclusive físicos, né? Vão gerar desequilíbrios na vida dela. Ela
de um ponto até que ela vai falar assim, cara, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei do que realmente eu gosto. E um outro ponto dentro desse aspecto de inferioridade está na pessoa que às vezes ela nem cresceu muito nesse ambiente, mas ela constantemente se sente menos que o outro por uma necessidade, olha que louco, por uma necessidade de ser melhor que os outros. Isso existe. A pessoa, ela se sente muito inferior porque ela aprendeu na vida dela que o bom, o certo é ser sempre melhor que alguém. Porque a gente vive numa sociedade baseada, até toda estruturada, nessas competições, nessas comparações egóicas. Então o ser humano gosta, aprendeu, né, que bom é competir com os outros. Quem é o melhor? Quem vai ser premiado? Quem vai ganhar? E tudo muito tem a ver com a própria segurança de viver. Porque se eu ganho prêmios, esses prêmios me beneficiam de alguma forma. É uma promoção no trabalho, em que eu vou prosperar mais. É uma competição, uma corrida, então eu vou ser ovacionada, então eu vou me sentir melhor e eu vou ter algum benefício. As pessoas vão me sentir que eu sou, sei lá, prestigiada, né? Eu serei prestigiada, então as pessoas... E isso vai gerando essa necessidade de ser melhor que os outros. E a gente, quando a gente entra nisso de que tem que ser sempre melhor, sempre melhor, sempre melhor, meu bem, não se engane. Você constantemente vai ficar olhando o Instagram do outro, você vai ficar olhando o outro e vai sempre se sentindo uma porcaria. Porque, porque o outro tem tantos seguidores, porque o outro não sei o que lá. Isso vem da necessidade da gente ser superior. Olha que coisa, a gente se sente inferior porque a gente vive num mundo em que o bom, entre aspas, o certo é ser melhor que os outros. E um processo que eu acho que é bem interessante de vocês trabalharem em vocês é melhor para quem? Para os outros? Para o mundo? Melhor que o mundo? Não. Melhor para mim e para o mundo. Não melhor que todo mundo. É uma confusão. O que não significa que você não deva crescer, prosperar, que você não possa ter certas competições que são saudáveis na vida, mas é observar muito bem os limites de tudo isso, né? Sim, e olha que interessante como que acaba virando um ciclo vicioso onde a vítima se torna o opressor, né? Na tentativa de se mostrar melhor do que o outro, mesmo se sentindo menos, você se torna um julgador. Exatamente. Porque ao evidenciar as supostas falhas do outro, eu estou evidenciando o quê? E essa é uma das principais razões de ocorrer este processo todo que a gente acabou de dizer. Eu evidencio que o outro não é tão bom quanto parece ser. E se eu tenho o poder de julgar, e eu estou vendo a falha, eu estou vendo onde ele poderia se melhorar, eu já estou me colocando como melhor que o outro. Mesmo que lá no interior eu não me sinta como a Lu acabou de trazer. E isso, gente, gera desdobramentos infinitos, tá? Existem muitas pesquisas na área da psicologia que mostram o quanto que o julgador ele foi vítima de julgamento, o quanto que o opressor ele foi oprimido em algum momento. E é o círculo vicioso, ou né? Se sentiu já ou se sentiu no mundo dessa competição, sim, né? impossível, então, às né? vezes ele nem foi tão, mas ele se sentiu. Exatamente. E se ele se sentiu, foi real pra ele. Né? Claro que sim. E isso gera uma insegurança tremenda. Uma insegurança onde, pelo fato de você nunca se sentir bom o suficiente e o sentimento de que você é melhor é um sentimento pautado numa mentira, numa ilusão, como a gente acabou de dizer, lá dentro o fato é que a maioria das pessoas se sentem inseguras. Elas não têm confiança em si mesmas, porque elas não se acham boas o suficiente para si próprias e para o mundo, para confiar nas próprias escolhas, para confiar nas próprias opiniões a respeito das coisas do mundo. E aí elas vão precisar do reconhecimento, do apoio de alguém que diga para ela o que ela deve fazer. Exato, do ela grupo. Vai precisar do grupo. Então ela vai pautar não o que ela quer para a vida dela, que profissão ela quer seguir, com quem ela quer se relacionar, como ela quer existir, como ela quer expressar sua sexualidade ou quem ela é. Ela vai se mirar na massa ou no meio onde ela vive. Então, se ela vive numa família
que é extremamente preconceituosa por várias questões, ela vai se adequar, mesmo dentro dela em si ela não tenha isso. Sim, porque a validação do grupo é importante. Então, para que eu tenha a validação do grupo, eu preciso fazer o que o grupo considera certo. E isso aí também é um mecanismo muitas vezes utilizado até em seitas, em religiões, sim. em grupos, e não só em família, em grupo de pessoas amigos, tal, mas em seitas. E aí qualquer um que destoa dali, não é bom. Sim. Né? Então isso é muito interessante. Além da insegurança, e que está totalmente tudo relacionado, né? Além da insegurança, um outro desdobramento disso é a própria vaidade. Sim. Não aquela vaidade do asseio, não é disso que a gente está falando. A gente está falando daquela vaidade de não importa se o meu carro está cheio de multa, se eu não paguei, se estão vindo fazer busca e apreensão, eu estou fugindo. O que importa é que eu pareço ter um pai, ter um carro legal e que eu tenho, né? Eu vou alugar, mesmo que eu fique endividada, eu vou alugar uma mansão para que fazer o quê? Stories? Para mostrar o quanto eu ganhei dinheiro esse ano, o quanto que tá maravilhoso. Não importa se tá ferrando meu corpo físico. Eu vou me injetar uns lances, eu vou fazer uns procedimentos horríveis, que a gente nem sabe onde, mas que eu vou lá até numa barato mesmo, porque eu preciso parecer saudável e não ser. Ser não é o importante. O importante é parecer A gente está na era da aparência, né? Porque é tudo distante. As redes sociais, elas mostram só uma vida editada. É isso, é uma vida editada. É só o que quem está do lado de cá quer mostrar. Né? Então é fácil. E assim, não tem problema, né? Desde que não seja algo que você vai pautar a sua vida nisso. Claro, Entende? seria hipocrisia nossa. Lógico, a gente dizer, está falando numa rede social. Exatamente. A grande questão é não pautar isso, porque se eu não se tornar escravo, né? Não se tornar escravo disso, porque se eu só viver em função disso, e só isso realmente importar, então de fato eu deixo de ser apenas para parecer ser. Sim. E ao fazer isso, ao mostrar a imagem que a massa quer que eu seja, eu vou ter extrema dificuldade, por exemplo, de envelhecer. Sim. Por exemplo, de adoecer. Vou ter dificuldade de dizer, eu não sei isso. Vou ter dificuldade de me colocar como aprendiz, porque afinal de contas eu sou aquela que tem todas as respostas. Eu vou ter dificuldade de chorar as minhas dores. Por quê? Porque não é bom que as pessoas vejam que eu sinto dor. Eu não vou partilhar com as pessoas as minhas mazelas. E aqui eu não estou dizendo que você precisa ficar fazendo muro de lamentações, mas eu sempre vou fingir aquele sorriso maravilhoso, quando na verdade, por dentro, o que eu estou é em frangalhos. E aí a gente leva isso a extremos, né? Pessoas que elas realmente estão extremamente doentes em vários níveis, mas elas parecem tão bem, elas parecem tão maravilhosas, né? Em seus grandes carrões, em suas questões. Então a vaidade gera muito isso. E aí vai realimentar o julgamento, porque isso vai dar uma sensação de poder. E aí gera, eu continuo julgando o outro, porque enquanto eu parecer ser, não importa. Não importa se eu sou realmente, o que importa é parecer ser. E tem um outro desdobramento neste mesmo quadro, quando a gente depende muito da validação do outro, quando a gente depende muito do outro para ser quem a gente é, na verdade isso não tem a ver com o ser real, mais profundo, tem a ver com parecer o ser. Estar, né? O parecer ser. Mas isso gera paixões dependentes também. Isso gera relações de dependência emocional e mental, ao ponto de eu dependo da lua serena, eu dependo de estar com ela e morro de ciúme dela por causa do medo de ela encontrar alguém mais interessante do que eu, mais bonito do que eu, mais do que eu, porque eu sou menos. Então, e não importa que a lua, nesse exemplo, diga, não, mas eu não quero ninguém. Não, porque a questão está em mim. A questão está em mim, não está nela. A pessoa não consegue acessar dentro de si isso, né? Porque eu dependo dela, eu dependo da validação dela. Ela é uma pessoa que me faz me sentir bem. Não vai, porque é vampírico. Vampírico no pior sentido da palavra, porque amigos fantásticos, mas no sentido denotativo da palavra, porque gera uma relação realmente de parasitismo, melhor dizendo, né? E estas relações não só em casal, estas relações, família, amizades, aquela amizade assim de que eu sou amigo da Lua, a Lua começa a ter uma outra melhor amiga
E como assim que eu não sou o único melhor amigo dela? Ela tem uma outra melhor amiga. E assim já vai indo, se desdobrando. E vejam o quanto de coisa que a gente está trazendo para vocês, de hábitos nocivos, de condutas destruidoras do eu, vamos dizer assim, de hábitos perniciosos para a nossa saúde mental, emocional, física, psíquica. Quanta coisa que está relacionado com um mesmo fator. Outro que eu acabei de pensar é o sentimento, então, de culpa, né? Claro, porque você nunca vai... Porque você nunca vai conseguir alcançar, porque assim, assim, se sentir culpado é algo que vai reafirmar a sua inferioridade, né? Então, a culpa minha, e aí eu lembro, eu como mãe, como mulher, eu penso, existe uma questão que permeia, e é uma construção social, psicossocial da mulher, da mãe, e da mulher que não quer ser mãe também, de uma culpabilização. E aí a gente recebe isso quase como um aleitamento materno, né? Já nasce assim, né? Ou você tem que ser mãe, e tem que ser um tipo de mãe específico. Então, isso gera o quê? Um sentimento de culpa, que eu digo, toda mãe que eu conheço, ela tem uma sensação de que ela falhou em algum ponto. E de que ela nunca vai alcançar, porque não existe, não tem como alcançar o que eles querem, o que é ser uma mãe perfeita, o que é, né? Sem que isso signifique, às vezes até mesmo, se a gente for pensar em contextos históricos, sem que isso signifique uma aniquilação do seu ser individual. Ao ponto de que uma mulher que diz não quero ser mãe, não quero ter filhos, ela é vista como algo, existe algum problema aí. E ela vai se sentindo culpada de alguma forma em alguns momentos, né? E aí precisa de todo um trabalho para liquidar isso, né? Para resolver isso, para elaborar isso. Então a culpa, esse sentimento de culpa, a gente vai recebendo isso, a gente vai comprando isso e a gente vai gerando uma carga horrível que vai reafirmando a nossa inferioridade. Eu sou uma porcaria de mãe mesmo, eu sou uma porcaria de pessoa, eu sou uma porcaria de esposa, porque eu sou... E isso é extremamente nocivo pra gente. Isso também geram questões que podem se desdobrar em doenças. A sociedade, ela sabe do poder que ela tem de validar o indivíduo. Tudo isso que a gente falou, trazendo a família como exemplo, isso pode se explodir, né? Pode se expandir para a sociedade como um todo. Tanto que existe uma palavra ostracismo, né? Na nossa língua e em outras línguas, que é justamente uma palavra que existe para trazer a ideia de exclusão do grupo. Ou seja, quando alguém deixa de corresponder ao que o grupo espera, ao que o grupo tem de valores, de certo e errado, esta pessoa ela é excluída. Segregada. Né? Segregada. E é muito ruim o ostracismo, é muito ruim a exclusão. E na busca, então, por ser incluído, para ter a validação que a gente trouxe agora há pouco, mas isso num âmbito maior inclusive, eu vou sempre buscar corresponder às expectativas do outro, nem sempre as minhas, então vou me moldar, vou falar até coisas que eu não acredito. Exatamente, vou fofocar junto, vou julgar, vou criticar, vou ir contra os meus próprios princípios para fazer parte do grupo, né? E isso, por outro lado, vai gerar sempre a culpa. É uma sociedade estruturada para criar culpa, porque a culpa movimenta a sociedade. É justamente pela sensação da culpa que as pessoas vão buscar se adequar. Então a mulher tem várias culpas, entre elas a que a Lu acabou de trazer para vocês. O homem, quais são as culpas impostas ao homem? Geralmente é de ser provedor. Então, se falta dinheiro na casa, se uma família, ideal, né? Se uma família passa alguma necessidade, a culpa é do cara. A culpa é do homem. Eu sempre dou esse exemplo assim, gente, uma mulher de 30 anos solteira que não trabalha e cuida dos pais em casa é uma boa filha. Sim. Um homem de 30 anos solteiro que cuida dos pais e não trabalha é vagabundo. Pode então, ver. mas assim, tem culpa para todo mundo nessa sociedade. Para todos os gêneros. Não falta, gente. A gente tem que entender o que está por trás disso e entender que a culpa é do outro, não é minha. A gente tem que entender do que nós temos responsabilidade
e quebrar este padrão ilusório da culpa. Porque este padrão ilusório da culpa faz parte deste padrão de controle que a gente vem trazendo aqui durante essa palestra inteira, que é responsável por muitas doenças mentais e emocionais. Algumas delas a gente está trazendo para vocês na nossa fala, mas, nossa, isso daria pano para manga para um curso inteiro só a respeito de doenças psicoemocionais causadas por este padrão que a gente trouxe para vocês aqui. E aí, a gente tem que pensar também, enquanto você dizia, eu pensava, uma outra questão também, que permeia tudo isso, tem a ver com esse poder, tem a ver com que a própria sociedade põe pra gente como poder, como algo que é o aceito, que reside muito na questão de você contrapor a razão e a emoção. Então, a razão e o sentir, e as emoções, o sentir. Então, olhar para a razão, ser racional, é superestimado, e o sentir, olhar para as emoções, é inferiorizado. Então, uma pessoa racional é uma pessoa, uau, correta, tá certo. Uma pessoa sentimental, você já logo associa com alguém fraco. Razão masculina, emoção feminina. Tem coisas. Misoginia estrutural, original. Exatamente. Então, ao ponto de que hoje, até assim, a gente precisa tomar um cuidado até para falar sobre isso hoje, porque hoje até a gente tem outro lado de tudo isso, que é o negacionismo. Que é o outro lado, a terceira via, que é a gente não vai olhar nem para a razão e nem para a emoção. A gente vai ser os loucos do rolê. Entendeu? Porque tem poder envolvido. Porque tem poder. Então, não vou nem olhar a ciência, a razão, essa coisa mecânica da razão, que tem sua importância, mas também emoção é coisa de gente que não tem o que fazer. Essa coisa de emoção, sensibilidade, é tudo besteira. Vamos nós pautar, vamos nós colocar um discurso, porque isso tem a ver com poder, né? Então, a gente precisa repensar algumas coisas. E a ideia da gente trazer essa palestra é trazer vocês a reflexão, né? Refletir sobre algumas questões dessas, mas também trazer alguns pontos que nós fomos abordando, mas agora vamos entrar um pouquinho mais em equilíbrio. Como que a gente faz para equilibrar? A gente acredita que no meio da nossa fala, algumas coisas a gente já falou. Mas uma das coisas que é muito importante é a gente, primeira coisa, é equilibrar esse ponto entre o racional e o sentimental. Se compreender como multidimensional. Se você tem fé, a sua fé, ela não significa, ela não é menos do que a ciência. Porém, em alguns momentos, você vai ter que deixar um pouquinho sua fé de lado e olhar para a ciência. Por exemplo, vacinar, né? Tem que se vacinar, essas questões todas. Sai um pouco das suas convicções de fé e vá ao médico. Porque a gente também tem uma máquina e essa máquina, ela precisa trocar o olhinho dela. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Os deuses não fazem tudo. Não fazem tudo. Sim, é importante ser racional. Não fosse o racional, a gente não conseguiria estar se comunicando agora aqui. Mas a comunicação apenas racional, sem o sentimento envolvido, vocês não sentiriam a verdade. Vocês simplesmente analisariam um discurso, e não o que a gente está propondo aqui, né? Tem momentos que é isso mesmo. É simplesmente a exposição de alguma coisa, tá tudo certo também. Mas nesse caso, a gente tem que trazer para vocês também a nossa emoção, também o nosso sentimento. Porque tem tudo a ver com este formato aqui. Então, equilibrar isso é o primeiro ponto, eu acho, né? Sim. Na busca por sair de todos esses padrões de controle, é muito comum que a pessoa ela passe por um período de combatividade. Ela se torna muito combativa. Se você é combativo, combativa, pense no que está inspirando o seu combate. Porque existem as pessoas que são combativas apenas como negacionistas, combativas para justificar hábitos errados, tá? Por exemplo, eu vou usar um exemplo da minha mãe. Ela sempre foi combativa na vida inteira dela para justificar os motivos dela fumar. Então ela trazia todas as respostas possíveis e imagináveis,
de maneira... Uma das coisas que ela falava e que eu vejo também na minha mãe, já vi em várias pessoas, eu não posso fazer nada, o único prazer que eu escolhi ter na minha vida eu não posso ter. Então usava o poder combativo, mas para justificar um hábito, negando, e aí vem o negacionismo, negando todos os males que o cigarro faz. Bom, essa combatividade dela acabou quando ela teve um problema de doença obstrutiva crônica pulmonar, o enfisema, onde ela quase morreu, ficou 30% dos pulmões dela funcionando. Aí ela parou este combate e aceitou parar de fumar. Mas é muito comum as pessoas usarem o poder combativo para arrumar desculpa, para justificar a continuidade, a manutenção de hábitos nocivos que a gente falou tanto aqui. Mas, por um outro lado, quando as pessoas começam também a realmente adquirir hábitos positivos, construtivos, ela pode se tornar combativa no sentido de reacionária e intolerante a quem não está tendo as mesmas visões que ela. Então, é muito comum, por exemplo, a gente encontrar pessoas que são do vegetarianismo. Pode ser até o ex-fumante. O ex-fumante. Às vezes o ex-fumante é mais intolerante do que você falou bem. uma pessoa que nunca fumou. Quem é vegetariano com quem come carne, enfim. Essa combatividade, se você se identifica nela, busca o equilíbrio. Ela vem de um movimento positivo particular em você, de você começar a entender algumas coisas. Mas é a sua jornada. Mas é a sua jornada, exatamente, é o seu momento, é a sua vida. Você não tem a função de converter ninguém, porque cada um está no seu próprio momento. E lembre das palavras de Gandhi, você não precisa fazer nada além de ser um exemplo. Então a sua vida, as suas escolhas por si vão servir de exemplo para quem estiver no momento, vai olhar para você e vai falar, putz, olha só que legal, é possível, vou fazer também, nossa, que legal. E assim vai se desdobrando, inclusive até dentro desta era das redes sociais, é muito legal também usarmos as redes sociais até como propulsora de bons exemplos também, das pessoas entenderem e enxergarem outras possibilidades. Então, se você é este combatente, mas a partir de um processo de conscientização de coisas positivas, agregadoras, lembre sempre disso. O momento é seu, você não tem que converter ninguém, porque senão você vai acabar se tornando um chato e vai acabar até afastando as pessoas de coisas que poderiam auxiliá-las. Eu acho que isso entra muito num ponto que é importante a gente ter, que é a fluidez nos ciclos, né? E a resiliência também. Então, fluir nos ciclos é o seu momento, é a sua trajetória, buscar uma adaptação, então, com a idade, com nova condição de vida, é você fluir nos ciclos. Isso ajuda muito vocês a trabalhar essas questões de comportamentos, de sentimentos, de posturas que nós trouxemos. Entenda o seu momento, entenda o seu ciclo. Nesse ponto, tem duas coisas que eu gostaria de tratar. A primeira é o seguinte: fluir nos ciclos, compreender os seus momentos, também significa compreender o momento do outro. Então, vai muito ao encontro do que o Alf trouxe. No entanto, é muito importante que a gente se acolha, né? É importante esse acolhimento, por quê? Porque senão fica parecendo que a gente um dia tem que se tornar perfeito no nosso trilhar de autoconhecimento. Lembra de tudo que a gente já falou, né? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é, às vezes, lidar com situações, mudar certas posturas, trabalhar, mas tem algumas coisas que de repente vai ser o seu calcanhar de Aquiles. Sabe aquela coisa que você vira e mexe, você tem que ter uma atenção, porque às vezes você dá uma escorregada. Então se acolha, compreenda esses momentos, essas questões tuas, se acolha com relação a isso, mas sem aquela autoindulgência, ou seja, sem arrumar desculpa para tudo. Eu sou assim por causa disso. Errar é humano. Eu tô aprendendo. Tá, mas tem coisa que você já aprendeu, né, criatura? Né? É ser também maduro. Quem é o adulto da relação? Você tem que ser o adulto da sua relação. Com esses seres, muitos que compõem quem você é. Dentro da sua multidimensionalidade, tem que ter um eu adulto ali
que vai colocar e falar, não, você não vai agir assim. Não, você errou mesmo. Lide com isso. Foi erro seu, lide com isso. Responsabilidade, não culpa. Autorresponsabilidade. Exato. E não é culpa. Perfeito. Mas é a autorresponsabilidade. Dizer, olha, eu realmente aqui, eu não devia ter feito isso, agir de uma determinada forma. Agora o que eu posso fazer? Posso consertar? Posso, não posso, depende da situação. Não posso, então lide com isso. Resolva as suas questões. Isso só pode se você não tiver essa autoindulgência. Se você não tiver isso, se acolha e diga, errei mesmo, né? Mas você não é o pior ser humano do mundo, porque você escorregou, errou. Se acolha, seja seu amigo, porque ninguém gosta de... Você gosta de ter amigo que te critica o tempo todo? Não, né? Então não seja essa pessoa com você mesmo, tá? Mas também o amigo que só passa a mão na sua cabeça, de amigo não tem nada. Ele, na verdade, quer que você calhe a boca logo para você poder ir na balada, tá? Então isso é muito importante. E outro ponto que eu acho extremamente importante também é você cultivar, e tá dentro da autorresponsabilidade, cultivar disciplina na sua vida. E disciplina é liberdade, como diz a canção, né? Ter disciplina é você estruturar essa disciplina, criar essa disciplina. E, gente, disciplina também entre o que é dever e o que é prazer. Por quê? Cara, se você só tem deveres o tempo todo, você nunca tem prazer, tem alguma coisa de errado. Tá em desequilíbrio na vida. Tudo bem, tem momentos da vida que você precisa mais do dever, precisa fazer mais do dever e deixar o prazer de lado. Mas são ciclos, não é pra se manter assim. Da mesma maneira. Se você só tem prazer e só busca o prazer e se vira isso, não tá sendo prazeroso pra mim, eu não quero mais. Isso também tá errado. Isso também é um desequilíbrio. Então equilibra aí entre o seu dever e o seu prazer. E a disciplina está inclusive nisso, em você ter momento de inserir um prazer na sua vida, o lazer, o não fazer absolutamente nada, entendeu? Isso é muito importante também. Arrume formas de gastar com o seu prazer. Porque sempre que aparece alguma necessidade de saúde ou etc., você vai, né? Você arruma jeito para conseguir dinheiro para fazer o que é necessário naquele momento e tem que arrumar mesmo. Tenha o mesmo empenho com o seu prazer. Não só prazer, não só dever. Tenha o mesmo empenho com ambos. Flua nisso. Flua nisso. E lembra que aqui é o plano do movimento, né? Sim, exatamente. Uma outra dica que eu acho que é importante, que tem relação com tudo que a gente falou na palestra para vocês, é analise as suas relações com os seus grupos, familiares, de amigos, profissionais, etc. E nessa análise, verifique o quanto que você está sendo o que o seu grupo espera de você, ou o quanto que você está sendo, na verdade, o quanto que você está sendo quem você realmente é. Analise as relações de fidelidade que você tem com o seu grupo, principalmente aquelas relações de fidelidade que são nocivas. Muitas pessoas, por exemplo, que vêm de famílias endividadas, pai endividado, mãe endividada, irmãos endividados, se sentem culpadas por prosperarem, por não terem dívidas. Se sentem culpadas, há uma culpa. Muitas famílias de pessoas que não têm bons hábitos alimentares se sentem culpadas por adquirir hábitos alimentares saudáveis. Não só porque a própria família vai cobrar, porque existe essa cobrança do grupo, mas da própria pessoa. Isso em todos os sentidos, em todos os círculos, em todas as dimensões que a gente já trouxe aqui na nossa fala. Então analise a sua relação com o seu grupo, verifique essas fidelidades que você possui e quebre esses padrões. Tomando cuidado também para que você não culpabilize o seu grupo por tudo. Claro, cada um é cada um. Sim. Tenha autorresponsabilidade. E tomando cuidado também para não se tornar antissocial. Porque quebrar esses padrões não significa se excluir do grupo. Agora o que importa é que eu sou mais eu não preciso da minha família. Minha família é muito tóxica, entendeu? Eu não preciso daquele grupo, agora eu evoluí, eu não preciso mais daquela religião, aquele grupo lá, não preciso, porque eles faziam com que eu me sentisse assim, assado. A escolha sua é uma escolha sua. E não precisa fazer parte das suas escolhas se excluir do grupo que você ama. Pelo contrário, seja dentro desse grupo, se ele for um grupo que é minimamente saudável, que te aceite, aceita e tal.
seja o ponto questionador, o ponto de diferença dentro daquele grupo. Ensine essas pessoas, traga isso para essas pessoas. Se te incomoda determinada conduta, seja o ponto divergente. Se te incomoda a fofoca, a hora que a fofoca rola, seja o ponto que quebra ali. Agora, se não der certo, se mesmo assim o grupo continuar, não se fidelize com isso. E não se culpabilize também. Não se culpabilize por se sentir dessa forma diferente. E fora tudo isso, obviamente, busque ter uma vida saudável, sono, alimentação, água, tudo isso, Felicidade. Né? Seja feliz. Busque a felicidade. É isso, meu povo. É isso. A gente espera que tenha valido a pena essa semana para vocês. Esperamos que tenha valido a pena essa 1 hora aqui que a gente trouxe dessas reflexões. Tem muito mais. Se você gostou, dá um joinha, comenta e aguarda que em breve a gente vai soltar aí o nosso curso de Metafísica da Saúde, que é nessa... Além de trazer diversas linhas, visões técnicas que acrescentam bastante. Até porque tem fontes, né? A Sim. Metafísica da Saúde tem fontes. Não é tirado da cabeça de alguém, Exatamente, né? exatamente. E o que significa os pulmões? E o que uma doença no pulmão... Existe uma lógica, várias lógicas envolvidas nessa fala. Isso é técnico, né? É isso, gente. Tenham uma excelente passagem de ano. Esperamos que 2020, 2021 não tenha trazido tantas feridas para vocês. E as feridas que foram trazidas que sejam cicatrizadas, que tenham fortalecido vocês e que 2022 seja muito melhor. Beijo, gente. Beijo.